Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como foram de festas de final de ano? Eu espero que todos, né, tenham ido muito bem, tenham festejado, mas com segurança, que vocês e a família de vocês estejam todos muito bem, né? Que nós tenhamos aí um 2021 maravilhoso, cheio de muitas conquistas e realizações. Seja muito bem-vinda, Maria Aparecida. Obrigada, Mara. Boa tarde para todos. Que o ano novo seja assim repleto de coisas boas, né? O que a gente deseja. Nós esperamos sempre isso, né? Nós começamos todos os anos assim, né, Mara? Então a gente espera que seja assim. Sempre. A gente precisa começar o ano acreditando que tudo vai dar certo e que o saldo no final do ano vai ser positivo. Né? Porque assim as chances das coisas darem certo, elas aumentam, né, Maria Aparecida? Eu acho que se a gente tivesse oportunidade... O pessoal está entrando? Já estão entrando. Que legal, que legal. Olha, então hoje nós... Pode falar, Maria. Eu ia colocar que nós gostaríamos que as pessoas interagissem, que as pessoas colocassem lá a sua opinião, fizessem perguntas, porque isso nos ajuda a direcionar melhor o nosso trabalho, né? Isso ajuda, às vezes, a tirar dúvidas, a enriquecer o tema, né? Para que não fiquemos só eu e você aqui discutindo. É que muitas vezes a gente começa a falar sobre um determinado assunto que a gente acha que está, assim, chegando às necessidades de todas as pessoas, e aí pode acontecer, que eu acredito que aconteça muitas vezes, de ter alguns detalhes que a gente acaba não tocando no assunto, a gente acaba não falando, porque naquele momento ali, né, aquilo passa desapercebido para nós. Mas se vocês nos fazem as perguntas, nos fazem as colocações, a gente tem como retomar isso e trazer isso para nossa discussão. E isso é muito interessante porque a minha dúvida pode ser a dúvida de muitos outros. Aliás, a maioria das vezes a minha dúvida é a dúvida de muitos outros. A minha colocação enriquece a vida de outras pessoas também. Então, por favor, podem ficar desavergonhados, né, na nossa live, perguntem muito, façam as suas colocações, que é sempre muito bem-vindos. Até porque as pessoas nem vão aparecer, né, Mara? Só você que vai fazer contato. Então, não há problema nenhum em ter problemas em perguntar, porque isso vai ficar em off, né? Sim, porque as pessoas vão colocar a pergunta aqui no chat, né? E aí eu coloco aqui para nós, eu trago aqui para as nossas discussões, né? Boa tarde, Vera Lopes da Silva, também já está aqui com a gente. Quem já estiver aqui, quiser colocar um boa tarde também para nós sabermos quem são as pessoas que estão nos assistindo, nós também vamos ficar muito, muito felizes. E hoje nós trouxemos... Pessoal, Mara, desculpe te interromper, mas antes de falarmos do tema de hoje, faça o breve comentário do que nós conversamos agora há pouco sobre nós estamos fazendo testes e vendo a possibilidade, aí vai depender do grupo aí, né, do pessoal que está nos assistindo, de interagir com o tarô, na visão sistêmica. Olha que interessante, a Maria Aparecida, ela lê tarô, né, e eu descobri isso, assim, de uma forma muito sem querer nessa semana, e eu falei assim, olha que interessante, né, vamos trazer esse conhecimento para as nossas lives. E nós estamos pensando em trazer, então, o tarô sistêmico na nossa live da semana que vem. E assim, os outros temas também são muito importantes que interajam, mas no tarô vai ser mais interessante ainda. Então, nós contamos com a presença de todos vocês. E as perguntas, né? Porque aí as pessoas vão ter oportunidade. Porque aí fica mais gostoso, fica mais interessante, né, Maria Aparecida? Exatamente, fica mais interessante. Fica mais rico, fica mais rico, né? A gente cria um pouco de ação nesse nosso diálogo, né, das tardes. Fica mais ativo. Exatamente. E nós temos mais algumas novidades também, mas aí nós vamos deixar mais para o final. Vamos desenvolver aqui o nosso
tema, né, Maria Aparecida? Isso. E depois, no final, a gente fala uma outra novidade que nós trouxemos para vocês hoje. Então, hoje, o nosso tema é o olhar sistêmico e os nossos objetivos para 2021. Né? Então, vamos começar 2021 falando a respeito dos nossos objetivos e como é que o olhar sistêmico nos ajuda a olhar para esses nossos objetivos de uma forma mais leve, de uma forma mais objetiva, né? Fazendo com que seja possível alcançar esses objetivos que a gente elenca. Todo início de ano a gente elenca os objetivos para o ano, quando a gente chega lá no final a gente vai ver que quando a gente teve um ano assim muito produtivo, a gente conseguiu atingir 1 ou 2. Por quê? Né? Faltou aí alguns critérios, aí alguns mecanismos para nos ajudar. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, não é, Maria Aparecida? Esse assunto é muito interessante. E por que eu tive essa ideia de trazer dessa forma, com olhar sistêmico, né, o workshop de objetivos? Eu estava assistindo uma live da Sophie Hellinger, e ela falou sobre ela deu um exemplo muito rápido sobre quando nós queremos alguma coisa, e ela estava falando sobre a força do pensamento, sobre essas questões que nós sabemos, né, lei de atração, e que se nós não sabemos, ao longo desses nossos bate-papos, a gente vai rapidamente ilustrando tudo isso. Mas ela estava falando, citando esta questão e disse, um exemplo, quero emagrecer, e aí penso logo, né, puxa, eu tô gordo, ou eu tô isso, eu tô aquilo. E aí ela disse, se você focar numa frase, uma única frase, eu posso comer a metade? Com leveza, sem preocupação de engordar, emagrecer, ou se isso vai te fazer falta, ou aquilo outro. Apenas pensar, eu posso comer a metade? Você já vai notar uma grande diferença. E eu gosto, quando eu ouço certos conselhos, eu gosto de fazer. Eu gosto de testar. Eu faço da minha vida assim um grande laboratório. Por isso que quando eu digo alguma coisa, eu falo com cátedra, porque aquilo já foi testado, já foi visto, e eu sei que aquilo é real. E eu comecei a fazer isto, a falar, mas sem a intenção de emagrecer, sem intenção de nada, apenas dizendo, eu posso comer a metade, eu posso comer a metade. E foi interessante porque, sim, eu não sou pessoa de comer muito, eu sou uma pessoa que como pouco, eu como durante todo o dia, mas coisas poucas, assim, uma fruta, um copo de leite, alguma outra coisa. E eu pude observar que quando, na hora da refeição maior, que seria o almoço ou o jantar, então o almoço, que é a refeição maior nossa hoje, né? Eu diminuí e não percebi isso. E isso me satisfazia. E eu ficava bem. Então, nos primeiros momentos, eu não percebi que eu tinha diminuído e que eu estava bem. Depois, ao longo do processo, foi que eu comecei a perceber o quanto eu tinha diminuído e como isso tinha me favorecido. E eu estava me sentindo bem, não estava me sentindo nada. Então, quando nós tivemos a ideia, quando eu falei sobre fazermos esse trabalho, e fazer sobre a visão sistêmica, seria para olharmos um pouco mais profundamente para algumas questões nossas, que nos impedem de atingir objetivos, e são questões simples, às vezes. São crenças que, na maioria das vezes, em vez de utilizá-las de forma benéfica, nós utilizamos de um outro jeito. Então, eu imaginava assim, nossa, eu estou pesada. Quando eu penso, eu estou pesada, eu vou ficar mais pesada, né? Então, eu vou inchar mais. As minhas células vão inchar mais. Vai me causar, então, eu vou me sentir, então, gordinha. Para o meu tipo físico, é muito peso. Então, eu me sinto muito pesada. Quando eu comecei a falar, eu posso comer a metade, isso foi como uma agulha numa bexiga, porque eu foquei para outra coisa. Então, é muito simples às vezes, mas nós criamos uma dificuldade enorme, porque temos dentro de nós, né, alguns aspectos, algumas questões que norteiam a nossa vida. Olha, você está falando aí, Maria Aparecida, e eu estou me enquadrando. Eu estou me vendo nas suas falas, de falar assim, nossa, como eu estou pesada, nossa, como eu estou gorda, nossa, como eu estou comendo muito, nossa, eu preciso comer menos. E
eu estou me enquadrando nesse sentido de perceber que, quando eu falo essas frases, o efeito é exatamente o inverso. Ao invés de eu conseguir comer menos, eu acabo comendo mais. Porque a minha ansiedade, ela aumenta. Não é? Isso. Então, entrei na menopausa e aliás, estou na pré-menopausa ainda. E eu percebi o quanto o meu corpo mudou neste tempo de pré-menopausa. E eu sinto assim, que eu tenho perdido o controle. Eu não tenho comido mais do que eu comia antes, porém, meu corpo está mudando muito, isso tem me incomodado muito. Só que eu estou exatamente dentro dessa armadilha que você está falando. Armadilha mesmo, você usou a palavra correta. Tem um livro maravilhoso, eu não me lembraria agora do nome da autora, mas ele chama Corpo Sem Idade. E ela fala sobre esses aspectos nossos, sobre o nosso corpo. E ela dá um exemplo, um exercício muito simples, agora quem estiver nos ouvindo pode fazer o exercício, e você, já passando o exercício para você, não preciso nem passar agora, posso passar no final. Ela dá um exercício muito simples que é feito na frente do espelho, para essa autoimagem nossa. Porque você já criou, como eu criei uma autoimagem, né, no início, aquilo que eu dizia, que eu me sentia pesada, eu já criei, e o meu corpo, então, assimilou isso, e aí eu me sentia mesmo pesada, parecia que eu tinha comido um bonde, e eu não tinha aumentado um grãozinho de arroz naquilo que toda a vida eu comi. Mas eu aumentava isso, tudo ficava enorme. Você é a mesma coisa. Então, nós já criamos uma imagem sobre isso, e reforçamos cada momento que eu olho e digo ou penso, e reforço. E quando, na verdade, você não consegue uma crença, a gente não consegue, é difícil tirar uma crença do nosso plano mental. A neurolinguística nos explica isso, que você não tira uma crença, você substitui uma crença. É como uma emoção. Não adianta você querer educar a sua raiva. Então vamos lá, né? Eu sou uma pessoa zen, eu estou com muita raiva, mas eu vou educar a minha raiva, vou canalizar a minha raiva, só vou quebrar o computador. Não vou quebrar a cara do meu marido, só vou quebrar o computador. Eu só canalizei. Eu tirei a raiva do marido e joguei no computador. Piorou, porque o computador é mais caro, talvez o marido fique mais barato, né? Olha o conselho. Ninguém ouviu esse conselho, por favor, tá? O que eu quero dizer é assim, uma emoção tem que ser respeitada, olhada, vista e honrada. Honrada é sentir, para que ela se esvaia. A crença é a mesma coisa. Ela não precisa ser olhada, ser vista. Detectei a crença? Não adianta eu querer dizer, eu fumo. É uma crença. Eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fumar. Não é isso. Apenas pense que você já está diminuindo o fumo. Pronto, só isso. Já estou diminuindo. Não importa que você continue fumando os 20. Mas comece a pensar, tranquilamente, nossa, diminui bastante. Nossa, diminui bastante. Acabou. Você apenas substituiu uma crença negativa por uma positiva. Então, você não vai criar dentro de você, nós não vamos criar, e nós vamos ver isso no objetivo, nós não vamos criar uma tensão. Quando a gente cria uma tensão, o corpo rejeita e acabou. Você não consegue mais ter o resultado que você esperou, né, no início daquele trabalho. Por isso, muitas dietas não dão resultado. Muitas dietas não dão resultado. As dietas precisam ser acompanhadas, né, de um trabalho físico, precisa ser acompanhada, existem N dietas, você precisa saber qual delas é a melhor para você, e junto com uma dieta, olhar que padrão mental você entra quando você, então, entra naquele aspecto que você, naquele momento, quer excluir, né? Então, precisa tomar muito cuidado com crença, porque a crença, ela precisa ser substituída por uma crença positiva. Então, ali no caso da comida, né, eu posso comer a metade. Eu posso comer a metade. E é interessante porque cada metade que eu colocar, eu vou diminuir, né? Uhum. E eu não vou deixar de comer, porque eu vou comer coisas, o que eu percebi mais ainda. Eu não deixei de comer. Eu passei a comer coisas mais saudáveis. Porque sendo a metade, um iogurte me satisfaz, uma fruta me satisfaz. E isso é bom para o corpo, é bom para nós. Sem neurose, sem, sabe, ai meu Deus, eu preciso comer aquilo, eu tenho que comer agora 2 bifes, 1 quilo de batata frita. Eu posso comer a metade. E vai satisfazer do mesmo jeito. Então,
esse aspecto que nós vamos olhar, quando estivermos trabalhando com objetivos, né? Uma das questões que devem ser olhadas, porque senão a gente não chega mesmo, não atinge o objetivo, porque eu esbarro em crenças interiores, e aí não acontece nada. E aí eu vou dizer, nossa... Eu estou ouvindo você falar aqui, e estou me vendo eu e o meu prato de arroz, né? Você está dando risada? É verdade. Eu e o arroz, nós temos, assim, uma questão muito séria a ser resolvida, nós dois. Agora, eu acho que eu estou descobrindo o caminho, Maria Aparecida. Porque eu tenho essa crença de que eu amo arroz e que eu não consigo comer se não tiver arroz, eu não me satisfaço. Né? Interessante isso. E olha, agora, né, a gente falando sobre isso, eu me lembro de muitas vezes repetir a frase de que para mim não precisava ter mais nada. Se tiver uma panela de arroz fresquinho, para mim é o suficiente. E aí, o que eu tenho observado agora, né? Caiu, como diz um professor muito querido, não caiu uma ficha, né? Estou fazendo um download agora. Eu acabo colocando o que no meu prato? A panela de arroz, né? Porque não foi isso que eu me disse muitas vezes. Uma panela de arroz fresquinho me satisfaz. Né? Olha, muito... Como nós criamos coisas... Você está falando, eu também estou observando, assim, coisas minhas, né, que comumente a gente fala, que pode não ter nenhum resultado, assim, tão drástico, mas que às vezes tem resultado drástico. No caso, a questão das células, porque eu me sentia muito inchada. Eu falava, meu Deus, eu acho que eu vou ter que procurar um médico. Eu me sentia uma bolha. Sou eu hoje. Exatamente o comando, é o comando que nós damos, né? Nós damos esse comando. Eu dava esse comando. E quando a gente fizer o exercício, você vai ver que coisa simples. E ao fazer o exercício, principalmente, você sente um campo energético se esvair. A gente sente, e é muito simples. No final da nossa live, eu passo para a gente poder exercitar. Por quê? É preciso olhar esse campo energético, é muito interessante isso. Então, você põe, né, no seu prato, a panela. E você não vai mexer com isso. Você percebeu, né? Você pode dar um outro comando, só isso. Eu posso comer a metade. Então, assim, se a mente entende que você pode comer a metade da panela, já vai diminuir. E você não vai nem ficar, mas a metade da panela é pouco. Não, é só isso. Eu posso comer a metade. Lembrou de comida? Lembrou do almoço? Eu posso comer a metade. Só isso. Não ficar preocupada. A metade do quê? Como? Eu posso comer a metade. Só isso. E Maria Aparecida, aqui nós falamos de comida, né? Porque é uma questão que pega a maioria das pessoas. Né? Não vou dizer todas, mas uma grande maioria das pessoas, essa questão alimentar, ela é bem complexa. Mas isso não se limita apenas à alimentação, é isso. Assim, a gente pode fazer esta reprogramação em qualquer nível da nossa vida. Em qualquer nível, em qualquer aspecto. E aí o legal, quando a gente faz o objetivo, é você ir percebendo, porque você pode fazer para qualquer... situação da vida amorosa, você pode fazer objetivo espiritual, objetivo financeiro, né, qualquer objetivo alimentar, você pode usar essas questões em qualquer aspecto da sua vida. E sim, você quando você toma consciência dessas questões que nós estamos falando, que serão tratados aqui no nosso workshop, quando você toma, quando isso vem à sua consciência, você começa a ver o quanto você limita a sua própria vida em todas as áreas, até na questão do trabalho. Até na questão do trabalho. Nós falamos, às vezes, nós comentamos com você uma vez, e se posso usar o seu próprio exemplo, dizendo sobre, eu quero mudar o trabalho, eu quero sair, eu quero fazer outra coisa. Se você não se equilibra, se você não entra em harmonia com você mesma, no lugar que você está, você não dá o próximo passo. Não dá. Se você der, você volta. Você volta, porque, de novo, você cria uma tensão entre aquilo que você quer, aquilo que você precisa e o passo que você deu. Então, isso tudo tem que estar alinhado. Então, você vai chegar um momento que você vai dizer, agora eu posso deixar isso aqui. Agora, e aí você está forte para dar o próximo passo e não precisa voltar. Assim é em todos os aspectos.
E especialmente no profissional. Muita gente continua dizendo, se eu pudesse, eu mudaria de trabalho. Não vai mudar nunca. Porque dentro dela tem uma vítima dizendo, você precisa ficar nesse trabalho, porque senão você não paga as contas, você não come. Aí vem o boicote. De novo, a gente repete, no objetivo a gente vai ter que olhar a vítima, a nossa parte vítima, e a nossa parte protagonista. Por quê? Porque a vítima impede que você atinja seus objetivos. Por que ela impede? Porque ela é a tua proteção. Nós achamos, né, que ela está protegendo. A função dela é a proteção. Mas é uma coisa, é o que nós achamos. Não há perigo em lugar nenhum. Quer dizer, o mesmo perigo que eu sofro aqui de um avião cair na minha cabeça, eu tenho em qualquer lugar do mundo. O mesmo perigo que eu tenho de cair morta aqui, eu tenho em qualquer lugar do mundo. O mesmo perigo que eu tenho de ser assaltado, eu tenho em qualquer lugar do mundo. Então, assim, não adianta eu querer ficar criando, mas por que isso? Porque... não. As dificuldades existirão. Eu só preciso saber de onde para onde. Só isso. De onde para onde. E aí, no profissional, é muito forte isso. Quando nós queremos avançar no profissional. E não conseguimos avançar, porque você não percebe o que está te segurando. São as crenças. Então, de novo, aquilo, né? Você não pode mudar de emprego porque você é sustento da família, porque você não vai conseguir pagar o carro. Quem disse? Quantas pessoas trabalham autônomas e fazem tudo isso? Então, quem disse isso, né? Que você não conseguiria? Quem disse? Onde está escrito que você não vai conseguir? E olha, tá escrito... você falando isso me fez... eu fiz assim, vamos dizer assim, uma regressão aqui, né? Há uns bons anos, né? Nem sonhava de vir para Mogi Guaçu ainda, e eu não estava feliz no trabalho. Eu pedi conta desse trabalho, aí eu entrei nesse processo. Aí eu acabei indo para um outro trabalho, que eu acabei tendo problemas semelhantes. Eu sei que chegou no ponto, Maria Aparecida, que eu estava desempregada. E eu fiquei 2 anos sem conseguir trabalho. E eu fiquei exatamente nesse processo que você está dizendo aí. Hoje, olhando para isso, né, aqui com a nossa fala, eu observo o quê? Que eu fechei todas as possibilidades de arrumar um trabalho, e ainda um trabalho que me fizesse feliz. Olha só. E exatamente nessa linha de raciocínio, né? Não, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, mas eu não posso, porque senão, olha, eu tenho que ajudar na minha casa, não, porque senão vai ficar difícil para o meu pai e para minha mãe, não, porque eu tenho muita conta, não, porque isso, não, porque aquilo. E eu entrei nesse processo de um jeito que eu me limitei de uma forma tão agressiva, vamos dizer assim, que eu consegui ficar 2 anos sem trabalhar. Sem trabalhar. Aí você dá um passo atrás, o medo toma conta, e aí você cria proteções, né? Eu vou me proteger. Se eu não encontrar trabalho, pelo menos eu tenho uma desculpa. É a vítima, entende? A vítima toma conta. A vítima vem e, opa, deixa eu ajudar um pouquinho aqui. E aí ela toma conta. A Vera Lopes da Silva colocou fez uma colocação aqui pra gente, Maria Aparecida. Semana passada fiz um teste com a Maria Aparecida. Simplesmente eu renasci. Não tinha vontade de nada. Só procrastinava. Me matriculei hoje num curso livre referente à minha área de trabalho e me matriculei na faculdade EAD. Parabéns, Vera. Parabéns. Para ela, que eu já disse para ela. Vera, eu disse para o Ronaldo, aliás, para você fazer constelação. E por que eu falei para você fazer constelação? Não é para você dar cartaz para nós. É porque esse trabalho de constelação, quem está fazendo, quem está terminando, né? Tem um grupo que termina em março, essa turma também termina em março, sabe o quão profundo é, quantas ferramentas internas nós adquirimos a partir disto. Então, se você conseguiu, através daquele simples exercício, dar este passo, você vai ver quantos outros passos mais você vai conseguir dar. Por quê? Porque são conhecimentos do milênio, para nós atravessarmos o milênio. À tarde eu falei com a Mara, vamos fazer, né, quem sabe, aquela nossa ideia.
porque é o que o milênio está trazendo. Então, esta terapia, para muito poucos, ela está sendo vista desta forma por muito poucos, né? Eu estou dizendo em relação ao planeta, por muito poucos. Mas que aqueles que tenham olhos de ver, vejam. É um conhecimento que vale a pena você ter. É um conhecimento que vale a pena você ter. Então, ele não é só uma terapia. Ele não é só uma formação para terapeutas. Ele é uma formação humana. É como até porque eu enriqueço muito, por amar filosofia, eu enriqueço ele muito, né? Vocês, quem conhece os outros cursos sabe a riqueza que eu coloco nesses cursos, né? E toda vez que acontecer agora coisas novas, eu chamo a turma velha, né, para vir fazer, para acompanhar, para poder ir cada vez mais tendo outras ferramentas. Então, quando eu fiz aquele convite, eu fiz nesse sentido. E eu fico feliz, porque é isso aí, é evoluir, é isso. E foi porque, sim. Assim, são ferramentas. São ferramentas que nos fazem olhar para a vida de um jeito diferente, né? E, aliás, nos faz olhar para a vida de uma forma adulta. Nos tira desse papel da vítima, nos tira desse papel da criança e nos mostra que eu só posso resolver as minhas coisas, eu só posso traçar objetivos e colocar esses objetivos em prática se eu estiver agindo como uma pessoa adulta. E isso, né, esse olhar sistêmico, ele nos traz, e a constelação familiar, ela nos possibilita, porque ela vai tirando todos os emaranhamentos, né, Maria Aparecida? Tudo aquilo que nos prende nessa necessidade de ser vítima, nessa necessidade de ser tratado como criança, a constelação familiar, ela vai nos tirando todo esse, eu gosto de falar assim, todo esse zinabre, né? Isso. Ela vai nos dar outras possibilidades de olhar para a vida, e isso é muito bom, não muito é? Rico. Quando a gente toma as rédeas da nossa vida, a gente fala assim, nossa, não que seja fácil, mas é tão bom você saber que você decide a sua vida e que você pode fazer ou não alguma coisa, mas porque você decidiu e não porque alguém está te impedindo. Exatamente. É a mesma situação, e nas festas a gente vê muito isso, e vimos muitos amigos que passaram por isso, e a gente tentou, do lado de cá, né, ajudá-los a passar por esse deserto interior, que é a solidão das festas. Ou a solidão, eu não estou me referindo agora a ser uma pessoa só. Eu sou uma pessoa que não tem um companheiro, então eu sou uma pessoa só, mas eu não vivo a solidão, é diferente. Por que a gente não vive essa solidão? Nós precisamos aprender a estar conosco. Então, a Vera precisa aprender a estar com ela, o Ronaldo estar com ele, e os dois estarem juntos. E foi o que a Vera fez. Ela deu o passo para a vida dela, para ela, sem deixar a vida familiar. Apenas se olhando. A gente não faz isso. A gente não se olha. A gente olha assim, puxa vida, eu vou ficar sozinha aqui. Não, eu não estarei só aqui. Eu não estarei só. Primeiro que eu tenho eu mesma. Eu não consigo conviver só comigo. Nós ainda não aprendemos isso. Isso é uma crença. E isso é uma crença profunda. Então, olhar as nossas próprias crenças, e é uma crença que está na vitimização, tá? Que assim, eu vou assim, nossa, eu sou uma pessoa sozinha, todo mundo tem companhia para o Natal, para o Ano Novo, e eu estou sozinha. É a vítima. É a vítima. É a criança ali fazendo birrinha. É a criança fazendo birra, fazendo manha. Eu vou ficar sozinha. Todo mundo saiu, eu vou ficar aqui. Como que é? Esqueceram de mim? 1, 2, 3, né? Todo mundo saiu, me deixou aqui. Nós temos um agravante. Antes, boa tarde, Nilce. Seja muito bem-vinda. Que delícia ter vocês aqui com a gente. Olha, e nós temos um agravante muito sério, que são os meios de comunicação, né? Eles estão assim o tempo todo falando que para você ser feliz, você tem que ter muitas pessoas junto com você. Né? Exatamente. Então, isso reforça essa nossa necessidade, porque nós já temos essa crença de que é ruim ficar sozinho. E aí nós ficamos o tempo todo ouvindo, né? Dos meios de comunicação, que é péssimo ficar sozinho, que quem fica sozinho não pode ser feliz.
e a gente acredita, porque isso já é uma crença nossa. E aí aquilo que já é difícil fica mais difícil ainda. Fica mais difícil ainda. De novo, são as crenças. Isso pode adoecer, né, Maria Aparecida? Precisa tomar muito cuidado, porque nós adquirimos muitas crenças ao longo do nosso dia, trabalhamos muito as crenças que nós temos antigas, crenças passadas, durante o dia, e não percebemos, e vamos levando o nosso dia com essas crenças. E quando a gente percebe, nossa, você não avançou, né? Você não fez nada para si mesmo. Então, é exatamente isso que você falou. A criança mimada, o adulto precisa crescer, por isso que ser protagonista da própria vida é tomar essa criança pela mão e dizer, agora é diferente, você está comigo, você está dentro de mim, e comigo, agora você está protegida. E nós vamos fazer diferente. É isto, né? E levar essa criança. E irmos para a vida como adultos. Então, eu só posso olhar para um problema meu como adulto. Eu não consigo enxergar como vítima, eu não consigo enxergar com crença limitante, eu não consigo enxergar, eu não acredito. O que a Vera fez quando eu interpretei para ela o que estava acontecendo no âmago dela? O que ela fez? Ela leu, entendeu e se movimentou. É isso. Ler, entender e fazer Exatamente. Exatamente. É preciso esse movimento. Ela foi para o adulto. Este é o adulto. O adulto é aquele que se movimenta, né? Aquele que vai. E é isso. E isto é maravilhoso. Isso é muito bom. Isso é muito gostoso. Isso é muito 10. Eu ouvi uma vez, Maria Aparecida, que a vítima, ela não precisa fazer nada. Porque enquanto vítima, ela precisa só esperar que alguém venha para defendê-la, para socorrê-la. Isso. E enquanto criança, nós também não podemos resolver nada, porque nós somos crianças. Nós vamos precisar de um adulto para nos pegar pela mão e para nos ajudar a resolver os problemas. Então, se nós estivermos tanto na criança ferida quanto na vítima, em nenhum desses dois lugares nós conseguiremos resolver os nossos problemas e colocar os nossos objetivos em prática. Porque tanto um quanto o outro vai precisar de uma outra pessoa para fazer com que aqueles objetivos se realizem, né? A gente abdica do poder de decisão que a nossa vida nos dá. Exatamente. É aquela história. Enquanto eu estou no outro, ou seja, enquanto eu digo, a Mara é culpada de que alguma coisa na minha vida não deu certo. Porque foi fulano, porque foi cicrano. Enquanto eu estiver no outro, eu estou na sombra. Eu tenho que assumir para mim o que eu tenho que fazer. Então, se quando você faz um aconselhamento para alguém, a pessoa vai, mas isso aqui eu não posso fazer por causa de tal pessoa, pode parar. Ela ainda não está pronta. Ela continua jogando para o outro. Ela tem que olhar para ela. Não, eu posso fazer isso sim. Ao preço que for. Porque o preço é sempre, quando eu dou esse passo, quando o adulto assume e eu dou esse passo como adulto, a satisfação é garantida, né? Aqui não é, como é que chama? Não é aquele bonequinho lá, como é da Casa Bahia, né? Mas é satisfação garantida. A gente se sente muito bem. A gente se sente pleno, só isso. Você se sente bem. Você sabe que aquilo está correto. Aquilo faz parte de mim, é isso que eu tenho que fazer. Pronto. E com isso não tem, né? Não há nada que impeça. A gente consegue pagar os preços. A gente consegue pagar os preços. Eu posso dizer até mesmo com alegria. Né? Porque você sabe que, olha, para eu conseguir chegar neste lugar, eu não posso entrar neste caminho, eu não posso entrar neste caminho, eu não posso entrar naquele, eu tenho que continuar neste, porque o meu objetivo está lá. Então, eu vou fazendo essas escolhas, e vou fazendo essas escolhas, por mais prazeroso que pudesse ser entrar nesses outros desvios, mas o meu objetivo está lá, e eu, enquanto adulta, eu consigo fazer essa escolha de uma maneira consciente e conseguindo abrir mão de tudo isso de uma forma leve, né? Tá tudo bem, eu não vou poder ter tudo mesmo, então o que é que eu realmente quero? E eu consigo fazer essas escolhas com naturalidade. E ao contrário do que você diz, quando você tem um objetivo e é apresentado para você vários outros caminhos, e você colocou, né, eu vou aqui, e pode até ser que ali eu também me sentiria bem, não.
você não se sentiria bem, você se sentiria vazio. É o que a maioria das pessoas sentem. A maioria das pessoas, nós quando fazemos o nosso curso de constelação, ou quando a gente faz um curso aqui, eu sempre digo, você precisa preencher 4 dimensões humanas para você se sentir feliz. Então, qualquer coisa que você vai fazer, as 4 dimensões têm que estar preenchidas, ou seja, o físico tem que estar alimentado. O mental, aquilo tem que te satisfazer mentalmente. Você faz um curso, você precisa entender. Se você não entender, você começa a entrar em paranoia, você sai do curso. Então, você precisa entender, gostar, querer fazer. O emocional tem que estar bem com você. E o espiritual, você tem que estar alinhada com aquele seu propósito de chegar nesse objetivo. Se você estiver assim, nada. A única coisa que vai te deixar feliz é chegar no seu objetivo. O que as pessoas fazem? Eu não vou fazer isso aí porque, nossa, 7 horas da noite eu tô cansado. De novo, eu já tô fazendo esse, não vou fazer de novo esse. Nós, o tempo inteiro, protelamos e não olhamos para o essencial. E aí eu me sinto infeliz. E aí nada completa realmente. Aí eu me sinto infeliz. O que eu digo assim, é que, de repente, alguns desses desvios podem até nos dar alguma satisfação momentânea. Sim. Não é? Então, pode até acontecer, mas qual é o meu objetivo? Né? Então, vamos pensar aí nessa questão agora de ter que ficar em casa, uma questão de segurança por conta da Covid. Isso. Né? Eu estou, fala assim, reclusa desde março do ano passado. Né? Eu não saio para festa nenhuma, não vou para lugar algum, a não ser que seja muito necessário. Já tive vários convites de amigas muito queridas, né? Por quê? Porque, inclusive, era por momentos muito especiais e que não ia haver, assim, a aglomeração. Eram pessoas específicas que estariam lá. Eu falei para elas, olha, sinto muito, mas eu não estou indo a nenhum evento social por uma questão de segurança da minha família. Seria bom ter ido nessas festas? É claro que seria. Eu estaria com pessoas muito queridas. Então, eu tenho certeza que teria sido momentos maravilhosos. Porém, entre estar com amigas tão queridas e pensar na segurança da minha família, o que pesou mais foi a segurança da minha família, que esse é o meu objetivo hoje. Então, todas as outras coisas, por mais prazerosas que possam ser, neste momento, não cabem. Por quê? Porque o meu objetivo é a segurança da minha família. Tá? Então, eu digo nesse sentido. Há situações em que pode ser muito prazerosa. Nossa, ir para a praia no final do ano teria sido maravilhoso. Eu estava, inclusive, precisando para desaparecer, né? Espairecer um pouquinho. Não, eu fiquei dentro da minha casa. Né? Então, são escolhas que a gente vai fazendo por conta daquele objetivo. E tem ali, de repente, ali alguns desvios que, de repente, vai ser bom também naquele momento? Vai. Mas vai me desviar do meu caminho, do meu objetivo. Ou ele vai ficar um pouco mais longe, porque eu vou me distrair aqui. E isso que eu digo, que enquanto adulto, a gente consegue fazer essas escolhas, por mais difíceis que elas sejam, eu falo assim, não, mas é uma escolha, ela tem coerência, e é isso que eu vou fazer. Então, vou abrir mão disso por conta deste objetivo. Né? É nesse sentido que eu digo. É uma escolha madura, né? Uma escolha madura. Exatamente, uma escolha madura. Elas não te trazem arrependimento, enriquecem, e você se sente bem. E essa é a função desse workshop que a gente quer fazer, né? Desse objetivo, desse trabalho. É a gente poder detectar essas questões todas que estão sendo discutidas, né, por nós aqui agora. Porque são... a maioria das pessoas hoje não consegue, às vezes, conseguir, às vezes, pequenas coisas, só porque não tem um pensamento direcionado, não sabe direcionar a sua própria energia, canalizar a energia para aquele objetivo, para aquela situação que se quer. Aquilo que você acabou de falar, quando me fazem um convite e eu tenho um propósito, que é preservar a minha família, eu não preciso pensar 2 vezes, eu já sei qual é a resposta. E ali eu respondo sobre aquilo. E aquilo não me pesa, né? Você tem, claro, certas questões. Então, o que acontece quando você começa a ver as crenças que estão te atrapalhando? Você começa a tirar, substituir por outras, e elas não vêm mais no seu campo mental. E aí, muitas coisas são realizadas, sem até que você perceba. Quando você vê, você já tem... Né, muitas coisas já foram feitas, porque aí o universo faz uma limpa, né? Ele aproveita o seu campo mental aberto. É o que aconteceu com a Vera, né? Ela deu o passo, nossa,
O universo enche, fala, ó, tem isso, isso, é agora. Agora é minha vez, né? Escolha, veja o que você quer. Essa questão das boas escolhas, porque às vezes tem muita coisa que você não sabe o que fazer. Né? Você fala, eu vou fazer tudo. Calma, algumas você vai dispensar, ou você vai deixar para depois, você vai ver a nível de prioridade. Né? Então, a nível de prioridade, temos 2 ou 3 cursos, esse aqui deve ser o primeiro, porque é o objetivo, é para o ano inteiro. E vai ser legal fazermos agora e depois acompanharmos e no final do ano olharmos isso, fazermos uma retrospectiva. Aí sim, nós vamos ver o quanto nós conseguimos, porque na maioria das vezes a gente não faz isso. Você dá uma olhada agora e esquece. Mas, quando você faz e deixa registrado e daqui a um tempo você olha, você percebe o quanto você caminhou. Aí a gente observa o quanto a gente caminhou. Só olhando assim, nós não percebemos. Mas, por isso eu disse a respeito de estar só. Não existe essa questão, é uma crença que nós temos e que, às vezes, seria bom as pessoas aprenderem a ficar consigo mesmas, né? O vírus veio para fazer isso e as pessoas não aprenderam, não entenderam ainda isso, né? Não há melhor companhia do que eu mesma. Mas é preciso que eu saiba estar comigo, senão eu perco essa oportunidade, né, de aprender a conviver comigo. É claro que precisamos das outras pessoas. Sim, mas uma coisa é nós sabermos que nós somos animais que gostam de estar juntos, que quando nós estamos juntos, nós, inclusive, construímos muitas coisas, que é bom compartilhar. E outra coisa é nós sabermos que podemos estar sozinhos, e que é bom estar sozinho, porque há momento em que estar sozinho faz toda a diferença. É aquele momento em que você vai saber, que você vai ter aquele tempo necessário para você pesar tudo aquilo que você fez, que você deixou de fazer, rever ali quais são as metas que você vai precisar rever, aquelas que você vai precisar mudar, aquelas que você vai dar sequência, quais objetivos você já alcançou. Isso normalmente a gente consegue fazer quando a gente está sozinho, né? Quando tem muitas pessoas ao lado, ali fica muito difícil você fazer esse balanço. Então, estar só, ele também é importante, né? Ele também faz parte, né? Esse workshop, Maria Aparecida, vamos falar um pouquinho dele agora. Vamos, pode falar. O que você quer saber? Bom, então é um workshop para aprendermos o nome do workshop. Sim, objetivos, né? A melhor forma para nós atingirmos os nossos objetivos, né? Eu não sei qual é o nome que vai ser dado aí, nós sugerimos 2 nomes e um deles foi escolhido, mas, na verdade, nós vamos trabalhar por 2 dias, percebendo qual é a melhor forma, porque são 8 passos, né, que eu vou discorrer, e nesses 8 passos eu vou perceber o que em mim impede que eu formule corretamente o meu objetivo. Você lembra que no começo nós começamos trabalhando um objetivo que seria, posso comer a metade. Se nós colocarmos esse objetivo nesses 8 passos, nós vamos perceber que ele não... Essa frase atinge o meu objetivo de não estar inchada, que seria o meu, atinge o seu, que é emagrecer, atinge o outro, que é não comer a panela inteira. Se você observar, só essa frase, ela vai atingir várias questões interiores que nós não percebemos, que são abarcadas quando uma crença é usada negativamente. Então, só o fato de você, sem pensar, dizer, eu posso comer a metade, Agora, pensar no almoço, você está fazendo a comida, eu posso comer a metade. Não interessa a metade do quê? Metade da panela, metade... Não importa, eu posso comer a metade. Quando eu formulo isso corretamente, a mente absorve corretamente. Quando eu formulo isso de uma forma que não atinja, presta bem atenção, nenhum tipo de tensão que exista dentro de mim, a minha mente absorve. E eu entro numa vibração positiva. Essa é a parte difícil do objetivo. Eu posso querer. Se eu não vibrar, se eu não atingir, se eu não colapsar a onda que vem, né, contrária, aí é a mecânica quântica, né? Se eu não colapsar a onda, nada acontece. E como eu não colapso essa onda? Por que eu não colapso? Porque eu entro nestes padrões negativos. E aí eu caio a vibração. Então, é simples? É difícil? Não é fácil.
Eu digo assim, é complicado, porque difícil a mente já entende. Quando você diz assim, é difícil, a mente já entende que é para ser difícil. Então, aí fica difícil. É complicado? A mente entende como um desafio. E desafios devem ser vencidos. Vencidos. Olha só. Então, nós não vamos mudar nada, nós só não vamos dizer mais difícil, nós vamos dizer, é complicado. Então, é complicado isto? É. É impossível? Não. É possível. É possível. É complicado? É. É possível? É. Só isso. E não vai ficar elucubrando, mas vai ter isso. Esquece. Isso é o universo que vai promover. Então, é o que a gente vai ver nesse workshop. E aí, cada um pode trazer o seu próprio objetivo. Cada um vai trazer o seu objetivo, né? Seja ele familiar, seja ele financeiro, seja ele espiritual, seja ele afetivo, qualquer. Seja um casamento, seja a compra de uma casa, seja um emprego, né? Como algumas pessoas podem estar nesse momento buscando, né? Alguma coisa nova. O que quer que seja. Nesse workshop, a gente vai poder detectar o que é que está me impedindo de conseguir. Aqui, a Thalita... Oi, Thalita, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A Thalita colocando aqui que ela está adorando a live e que o universo está mostrando para ela, né? Porque ela já está nessa sintonia. E é isso mesmo, Thalita. Quando a gente está pronta, o universo começa a nos mostrar, né? Acender, fala assim, não é ilusinha, são holofotes, falando assim, é aqui, ó, vai por aqui dá certo. A gente só precisa aprender a ler essas informações, né? E Maria Aparecida, então, esse curso vai ter uma carga horária de quantas horas? Nós pretendemos que seja de 6 horas, porque só os 3 primeiros itens, eles são difíceis. Eles não são, eles são complicados para se detectar, né, internamente. Então, eles demoram um pouco para a gente poder perceber e começar a trabalhar. Então, os 3 primeiros, eu acho que é o início, né? E aí, no segundo... E outra questão começam a surgir dúvidas, né? Então, a gente precisa de muita interação. Às vezes, eu já tive momentos de marcar um workshop de 6 horas num dia e termos que avançar para poder atender todos, porque eu gosto da questão de trabalhar um por um, né? Gosto de atender todos. E mesmo que às vezes não atenda no workshop, pode até me chamar no WhatsApp, porque é preciso que a coisa se feche. Então, a gente considera que 6 horas seja suficiente. Então, vamos fazer em 2 dias, porque é cansativo, né? Uhum. E Maria Aparecida, como, né, nós até pensamos em fazer esse workshop presencial, porém, agora nós estamos vivendo um momento que isso não está seguro, então nós faremos online, certo? Isso, online, exatamente. Isso. E faremos em 2 dias, em 2 horários, quer dizer, em 2 momentos, para as pessoas poderem escolher, né, o melhor, que seria à tarde e à noite, na quarta e na quinta-feira, um horário à tarde e um horário à noite, né, na quarta e na quinta-feira. E lembrando isto, se for necessário, não tenham a preocupação de, puxa, será que eu vou conseguir? Porque depois a gente passa alguma coisa, né? Tudo isso é sujeito a depois fazermos uma continuidade, né? Não termina, às vezes, por aí. Sim. Isso vamos dizer assim, vai ser o pontapé inicial, né, Maria Aparecida? Isso, é um pontapé inicial, exatamente. Porque é um trabalho. Depois do objetivo, nós podemos, no objetivo já, nós vamos perceber o nosso propósito de vida. Porque o nosso objetivo está ligado a um propósito de vida. Uhum. É interessante, às vezes, que uma live, né, a gente começa ela assim, na planura, e ela começa a se aprofundar. As pessoas, às vezes, que nos assistem, trazem as questões e a gente aprofunda aquilo que nós dissemos no começo, né? Nos ajudem fazendo colocações, porque aí a gente vai para outras questões. Olha só, um objetivo meu está ligado a um propósito de vida meu, que é alguma coisa mais profunda. O meu objetivo, ele tem um tempo de duração curto, se eu entender o propósito de vida. O propósito de vida é o que eu vim fazer nesse planeta. Né? Eu quero vir aqui para aprender, eu quero ensinar, eu quero fazer os dois, eu quero servir, eu quero isso, eu quero aquilo. Esse é o propósito, né? E eu vou fazendo ao longo de toda a minha vida. E para atingir esse propósito, eu vou atingindo este objetivo, aquele outro objetivo, aquele outro objetivo.
até atingir o meu propósito de vida, que é alguma coisa mais profunda. Mais profunda. Então, é um primeiro, por isso que você disse, é um pontapé inicial, sim. Boa tarde, Cleide. Seja muito bem-vinda. Então, olha, e nós estamos pensando em fazer, estamos pensando não, nós vamos fazer no dia 20 e 21 de janeiro, né? Que é uma quarta e uma quinta-feira. Então, vão ter 2 horários, vai ser das 14 às 17 horas, na quarta e na quinta-feira, e à noite, das 19 às 21 horas, tá? Vai ser nesses 2 horários, nos mesmos dias, tá? No dia 20 e 21 de janeiro. Vamos lembrar, eu gosto sempre de dizer que nós temos um horário rígido, 14 a 17. Porém, eu peço que as pessoas não se atenham a essa rigidez, porque se você precisar de alguma coisa e se estender um pouquinho, né, para as pessoas não ficarem desesperadas, puxa, passou meia hora. Vamos dedicar isto a nós. Então, não sejamos rígidos conosco, né? É porque, às vezes, ali o assunto está tão interessante, as pessoas estão tendo dúvidas, e não dá para você, então, olha, deu 17 horas, gente, acabou, guarde as dúvidas para amanhã a gente retoma. Tem coisas que não tem como a gente retomar depois. Exatamente. Tem coisas que a gente tem que terminar de trabalhar ali, naquele dia, naquele momento, porque aí ela se perde. Né? Exatamente. Então, o horário é das 14 às 17. Mas se tiver ali algum assunto acontecendo, alguma dúvida que a gente esteja esclarecendo, pode ser que a gente extrapole um pouquinho. Mas também vai ser um pouquinho, porque logo à noite nós também teremos uma outra turma, tá certo? Exatamente. Então, não vai ser nada fora de, né, nossa, vai passar 1 hora do curso. Não vai ser. Vai ser ali alguns minutinhos necessários para fazer os esclarecimentos. Exatamente. Certo? Exatamente. Então, divulguem, né? Vamos falar o nosso telefone, o seu telefone, Mário, o meu telefone, e vocês, por favor, porque não é alguma coisa assim para uma multidão, queremos bastante pessoas, mas uma multidão não poderemos atender, porque cada um deve ser atendido e de forma individual, vocês vão perceber isso, então são limitadas as turmas, tá? Então, o valor, a contribuição é de R$80, e é isso. Façam suas inscrições pelo WhatsApp nosso. Vou colocar aqui o telefone, depois a gente coloca também nas redes sociais. O meu é um 9. Fala o seu e eu coloco o meu aqui também. Que coisa, né? A gente fala tanto do número 994 25 8536, isso aqui é Mara. Para me fale. Seu, Maria Aparecida? O seu é 11, né? Isso. 9, 11, 9, 7, 1, 27, 6282. Peraí. 11, 9, 7, 1, 2... 7, 6282. 2... E aí, quando houver um contato, a gente passa o número de conta para fazer o depósito da contribuição. Isso. Uma caneta. E aí nós vamos colocar também nas redes sociais tudo direitinho, vamos colocar os telefones novamente, tá? E a gente aguarda o contato de vocês, tá? Exatamente. E o que vai precisar trazer, Maria Aparecida, é bom, aliás, trazer não, né? Que material o pessoal tem que ter ali disponível, de repente, vai ter que ter algum material? Sim, eu vou enviar, para quem se inscrever, eu vou enviar por e-mail os passos, para a gente ir acompanhando, né? E aí, um caderno do lado, para poder ir fazendo as suas próprias anotações. Tá? Então, uma caneta e o material que eu vou mandar, e no dia você imprime, para você poder ir fazendo o acompanhamento. Tá? Esse eu vou mandar por e-mail. Por isso, precisa fazer contato conosco por WhatsApp para receber todas essas informações. Aí já passa para nós o e-mail, tudo isso, ok? Para mim ou para a Mara.
Isso. A Nilce disse que ela já está dentro. Seja muito bem-vinda, Nilce. Ah, que bom, que o bom. Nosso grupo de estudo. Então, gente, é feliz, isso. Nós aguardamos vocês. A semana que vem, se tiver alguma dúvida, vocês também, né? Aliás, vocês já podem estar nos contactando pelo WhatsApp, mas na live da semana que vem também, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês também podem estar nos perguntando, que a gente vai esclarecendo tudo que for necessário, exatamente. Tá bom? Foi uma delícia estar aqui com vocês hoje, até semana que vem. Tchau, gente. Foi muito bom, muito rico. Um beijo para todo mundo, uma boa semana, tá? Até a semana. Tchau, gente.